Hoje, então, eu vou contar como foi que eu saí de casa. Eu decidi, né, a sair de casa e eu vinha falando todos esses anos, né, da nossa separação. Que a gente já estava separado de cama, eu falava que eu ia sair de casa, eu falava. E ele falava pra mim assim que se eu saísse, ele não pagaria pensão da nossa filha. Ele falava assim: se você tá pensando que eu vou pagar pensão, você tá muito enganada. Ninguém me faz pagar pensão. E tá. Acho que era uma forma dele querer me segurar dentro de casa, né? Não sei. Eu sei que eu fiz a proposta para ele morar com a mãe dele, que era porta a porta, mas ainda bem que ele não aceitou, porque eu creio que não teria dado certo mesmo. E eu e a nossa filha ficar dentro de casa lá, e eu continuava cozinhando, passando, fazendo tudo para ele, só que ele lá na casa da mãe dele e eu cá, mas só que era porta a porta, né? Então eu creio que realmente não teria dado certo. E foi assim. Aí no dia que eu consegui uma casa, eu não tinha dinheiro. Meu único dinheiro que eu tinha era o salário do meu aposento, que eu consegui me aposentar por tempo de contribuição. E eu paguei 10 anos adiantado. E eu consegui me aposentar. Aí eu cheguei pra ele, falei pra ele que eu ia sair de casa, que eu tinha que mandar a casa, que eu ia sair. Ele não falou nada. Aí no outro dia, ele tava trabalhando assim, na porta de casa assim, aí ele falou comigo assim: você arrumou algum homem pra te sustentar? E só que a gente tava chegando no ponto assim, que ele tipo assim, ele comprava dentro de casa só as coisas que ele queria comer. Só as coisas que ele queria comer. As outras coisas ele não comprava não, o resto era tudo eu que tinha que comprar. Porque eu comecei a trabalhar fora, me aposentei e comecei a trabalhar fora. Fui trabalhar na loja do meu irmão. Aí ele me perguntou isso, se eu tinha arrumado um homem pra me sustentar. E eu assim, aí eu já tava mantendo mais a minha calma. E eu falei pra ele assim: desde quando que o homem me sustenta? Porque desde os 7 anos de idade, e é verdade, desde os meus eu tinha 7 anos de idade, meu pai e minha mãe levavam pra gente pra roça. Eu ia pra roça trabalhar, mesmo que eu não fazia nada, mas eles não deixavam em casa. Eu ia pra roça, ficava lá. Quando dava na hora de ir pra escola, era longe, 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 longe. Descia aquilo tudo, chegava em casa, tomava banho. A minha irmã ficava em casa, né, cozinhando. Dava banho na gente e a gente aí se arrumava, almoçava e ia pra escola. E andava quilômetros de Junjura ainda pra chegar na escola. Então era muito longe. Espera um pouquinho, vou ter que pausar aqui. E eu cheguei pra ele e falei assim: não tinha arrumado ninguém. Eu falei assim: desde quando que homem me sustenta? Porque eu sempre trabalhei fora. Quando eu parei de trabalhar, porque onde eu trabalhava faliu, eu fui trabalhar em casa com ele, com gesso, que a gente tinha uma fábrica de gesso. E foi assim. Aí eu arrumei uma casa. No dia 8 de dezembro de 2020, eu saí de casa. Nesse dia que eu saí de casa, eu saí para trabalhar, era feriado. Aqui na minha cidade, 8 de dezembro é feriado. E eu, mais ou menos assim, eu fui trabalhar na loja do meu irmão, ele abriu. Depois falou assim: vou fechar a loja. E eu nem sabia, era nesse dia, ele tinha um jogo, o churrasco de final de ano dele, do meu ex-marido. E quando eu cheguei em casa, naquele dia eu falei assim: eu já tinha arrumado a casa, eu já tinha pagado o primeiro mês de aluguel já. E a coragem, gente, não é fácil. Não é fácil. Mesmo assim, eu querendo sair, eu e minha filha querendo sair, não era fácil, tipo assim, pra me sair dali. Quando a gente vê alguém passando por isso, a gente acha assim que é fácil a gente aconselhar a pessoa pra sair, mas não é fácil não, não é. E eu sim, tive a coragem de chegar pra ele, falar que tinha arrumado a casa, mas ir pra mim pegar minhas coisas e sair de dentro de casa. Deu a coincidência que nesse dia, era meio-dia, era 11 e pouco no Brasil. Meu irmão falou assim: vou fechar a loja porque tá fraco, não tem ninguém hoje mesmo, feriado.
Aí eu fui pra casa, eu falei assim, quer saber uma coisa? Vai ser hoje que eu vou mudar. Aí eu pedi ele o caminhão emprestado, se podia um funcionário dele, né, carregar minha mudança. Ele falou que podia. Aí eu cheguei em casa, comecei a arrumar minhas coisas, mas só que nisso ele tava saindo pro churrasco. E ele não viu, ele não percebeu que eu tava arrumando as coisas, juntando as coisas. E nisso logo que eu cheguei, ele saiu. E pra mim foi um alívio, porque ele não tava ali presente ali, né, na hora que eu arrumando as coisas saindo. Porque assim, eu nem sei como seria, se ele talvez iria querer me agredir, não sei o que poderia acontecer. Só que aí a mãe dele veio de lá, ela é uma ótima pessoa, ótima mesmo. Eu sempre falei assim, ela é de tão boa que ela é enjoada. E hoje eu entendo ela, mas no momento que ela viu, aí eu fui lá e falei pra ela que eu tava arrumando minhas coisas, que eu ia sair. E eu já tinha avisado eles antes, né? E ninguém queria que eu saísse. Eles gostavam muito de mim, eu também gostava muito deles. Mas assim, eu era assim, tudo era eu. Tudo. Era pra levar no médico, ela tem problema de saúde, pra levar no médico. Era tudo. E aí eu falei assim que eu ia sair. Aí ela foi pra lá, ela ficou quieta, não respondeu nada não. Aí quando eu tava arrumando minhas coisas, ela chegou na porta assim, da minha casa e falou assim comigo assim, ela falou assim, que porcaria que meu filho foi arrumar. Eu fiquei quieta, não respondi ela não. Eu falei, naquele momento, gente, eu fui aprendendo tanto. Eu fazia Beth Russo, assistia Beth Russo, e eu fui assistindo outros vídeos de motivação, e eu fui me controlando. Porque se era antes que ela falava um negócio comigo assim, cara, eu acho que o castelo inteiro ia escutar eu brigando com ela. Mas eu mantive a calma, eu fiquei quieta, não falei nada. Aí ela foi pra lá, voltou e falou assim comigo assim, acho que ela viu que eu não reagi, né? Ela voltou e falou comigo assim, você só esperou a gente te aposentar, porque foi ela e o meu cunhado, que emprestaram o dinheiro. E eu falei pra ela assim, e eu agradeço a senhora, agradeço o meu cunhado, agradeço a ele por ter me emprestado o dinheiro. Eu falei assim, mas vocês não me aposentaram, vocês me emprestaram o dinheiro. Que o do meu cunhado eu já tinha até terminado de pagar, porque primeiro eu falei, vou pagar o do meu cunhado primeiro e depois eu vou pagar ela, porque ela era, né, mais perto ali. Ainda bem que eu fiz isso. Aí eu peguei e falei assim, aí eu falei pra ela, né, que eu agradecia, mas que eles não tinham me aposentado, porque eu já tinha terminado de pagar o meu cunhado, né, o filho dela, e eu já tava já pagando ela também já. Todo mês eu dava um pouco de dinheiro. Agora tem alguém me chamando. Saí um pouco de casa. Aqui é uma galeria, depois que atravessa. Bom, aí eu vou falar um pouquinho mais da continuidade naquele vídeo que eu tava falando. Vou mostrando aqui a rua, né, pro churrasco do time. E nisso eu fui fazer minha mudança. A minha sogra chegou, igual eu te falo, eu entendo ela assim, acho que na hora, até por esse motivo assim, que eu não me alterei com ela, nada. Eu só falei pra ela, ela falou assim, aí ela voltou, né? Eu falei que ela falou que o filho dela tinha arrumado uma porcaria. Mas ela sabia, eu tinha consciência disso. Eu não alterei com ela porque eu sabia que ela estava nervosa, ela não queria que eu saísse de lá. E ela sabia, e eu sabia que eu não sou uma porcaria. E ela também sabia disso, só falou aquilo pra me ofender, né? É um momento de raiva que as pessoas às vezes falam algo, né, que depois se arrepende. Aí ela pegou, foi pra lá, não respondi nada, ela fiquei quieta. Aí ela foi, voltou e... Aqui, ó,
Aí ela foi. Aqui tem uma pracinha, ó. Uma pracinha. Não tem ninguém, vazio. Ei, vem. É vazio. Aí eu voltei. Ela voltou e falou assim, ela falou assim, você não vai levar nada. Aí eu falei assim, como assim eu não vou levar nada? Ela falou assim, não, você não vai tirar nada daqui. Ela falou assim, tudo que você fez aqui, a Praça Três Irmãos da minha cidade, ó, aqui. Aí ela falou assim, tudo que você filho te sustentou esses anos todinho. Eu falei, não, a senhora tá de brincadeira, né? A senhora falar um negócio desse. Mas eu falei assim, com calma mesmo com ela assim, eu não me alterei a minha voz, não. Eu mantive uma calma, que eu nem sei de onde que Deus me deu essa calma. Só pode ser coisa de Deus mesmo, pra Ele ter me dado aquela calma. Eu só falei com ela assim, eu falei assim, não, a senhora tá enganada. Eu falei assim, não foi ele não me sustentou. Eu falei assim, e a senhora sabe muito bem disso, que ele não me sustentou. Aí eu falei assim, agora se a senhora não quer que eu tire nada daqui, o que é meu eu vou tirar. Aí assim eu fiz. Eu peguei minha geladeira, a geladeira que eu tinha comprado. Eu peguei a geladeira, peguei as minhas roupas, as roupas da minha filha e algumas panelas que eu já tinha separado lá, umas panelas. E o resto eu deixei tudo. Deixei tudo mesmo. Eu só tirei isso. As minhas roupas, algumas roupas de cama. E o resto eu deixei tudo. Fui deixando tudo. Aí ela tinha um fogão, a gente tinha um fogão de 6 bocas. Tinha, né? Ele ficou sem a geladeira. Mas na mãe dele lá tinha 2 geladeiras. E tinha. A gente tinha tinha uma máquina zerada. Ei, vem, vamos. Tinha, ó, aqui a matriz, a igreja matriz aqui da minha cidade. Tá tendo missa agora nela. Tá tendo missa. Tanquinho de lavar roupa, né? Muito bom. 14 quilos. Novo. Tinha uma máquina zerada. Zerada mesmo. Essa máquina novinha. Eu tinha usado ela acho que umas 2 vezes, eu acho. 2, 3 vezes. E eu gostava mais do tanquinho. Meu tanquinho era potente, bom mesmo. Aí eu falei com ela assim, então eu vou deixar o tanquinho e eu levo a máquina. Ela falou assim, não, você não vai levar nada. Eu falei, então tá bom. Então tá bom, meu filho, fica tudo por aí. Ela falou assim, comigo assim, ela voltou de novo, tornou a falar de novo isso, que ela tinha, que o filho dela tinha sustentado, não sustentado. Aí eu falei pra ela, falei assim, olha, veja bem, quando eu estava namorando ele ainda, na época eu tinha 2.500 guardado. Aí eu peguei os 2.000 que ele queria comprar um carro, ele já tinha um carro, né, um carro de passeio. E ele queria comprar um carro para ele trabalhar, que é o carro que ele tem até hoje. E eu peguei aquele dinheiro que eu tinha e eu dei para ele, para ajudar, né, a comprar o carro. Isso que a gente estava namorando. Nisso eu trabalhei 8 anos num supermercado. Depois o supermercado faliu e saí. Eu saí de lá na época eu recebi, foi 4.500. Peguei o dinheiro, dei todinho na mão dele. Eu dei o dinheiro todinho na mão dele para ele reformar essa casa que a gente estava morando nela. Que até então a gente morava com eles, com os pais, né? E a gente, até então, nessa época lá, que eu dei o dinheiro a ele. Ele estava reformando, começou a reformar. Então, eu tinha meu dinheiro ali. Aí eu falei pra ela. Falei assim, a senhora sabe que aqui, que na época do carro, aí eu repeti pra ela, né? O dinheiro, eu falei, era o meu único dinheiro que eu tinha guardado. E o meu dinheiro todinho, que eu trabalhei 8 anos no supermercado, eu coloquei ele aqui. Aí eu falei pra ela assim, eu também reconheço que eu desfrutei. Eu falei que eu também desfrutei daqui, né? Que eu morei ali. Então eu também desfrutei daquele... Ó, aqui é um posto de gasolina. Que eu desfrutei
de lá também, né? Pelos anos que eu fiquei lá. Mas aí eu saí. Aí tudo bem. Ela falou assim, eu não sabia disso. Eu falei, ah, pois é. Eu falei assim, pois é, a senhora não sabia, né? Eu nunca falei isso pra senhora, porque pra mim não tinha motivo pra falar. Pra mim tá contando, né? Falando pra senhora isso, que eu... disso, entendeu? Então, só tô falando também porque a senhora tá me julgando aqui assim. Aqui, deixa eu mostrar a loja do meu irmão, essa loja aqui, ó. Essa loja aqui é do meu irmão, ó. Que loja bonita que eles têm. Esse daqui é a loja que eu conto no vídeo, já tem um vídeo lá atrás que vocês podem ver, que eu falo que ele saiu de uma loja que ele tinha de móveis usado na época da pandemia e ele veio e ele colocou essa daqui, essa loja aqui, exatamente na época da pandemia ele colocou essa loja aqui, onde todo mundo estava fechando o comércio, ele abriu, ele teve essa coragem de abrir uma loja, essa loja aqui. E graças a Deus, até hoje está muito bem. E aí foi assim, eu saí, vou deixar pro meu vídeo ficar muito longo. Já tem um trecho que eu já fiz, agora tô, né, gravando mais, já tá bem grande, bem longo. E foi assim, eu decidi sair de casa, aí eu saí. Aí ela foi pra lá também, não falou mais nada, eu também deixei tudo lá, deixei tudo pra lá. Aí depois ela mandou falar que eu podia pegar e tudo, depois mandou pedir desculpa. E depois nós voltamos a conversar, porque eu também não sou de pessoa de guardar rancor. E ela queria que eu voltasse pra lá, que eu voltasse pra ele. E eu decidi não voltar. E foi assim. Aí quando ele chegou em casa e viu que eu tirei tudo, que eu tinha saído, acho que ele deve ter entrado num desespero. Ele falou, aí ele me ligou, falou que eu tinha esperado ele sair pra fugir, que eu fugi. Eu falei, eu não fugi, eu já tinha te avisado que eu ia sair. Eu falei, você que não acreditou que eu ia sair, que eu tava com tempo que eu ia sair. E foi assim, aí eu saí. Agora no próximo outro vídeo eu conto mais alguns detalhes depois da minha vida, né? Depois que eu me deparei sozinha, eu e minha filha. E eu vou parar por aqui. Olha, aqui é a minha cidade. Lá em cima tá o cemitério daqui. Até o próximo vídeo.